Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma consideração sobre um caso particular do movimento bidimensional. Iremos fazer a consideração de um caso em que uma partícula descreve em um plano vertical uma velocidade do tipo v0 e que apresenta uma aceleração, que é exatamente a aceleração de queda livre direcionada verticalmente para baixo. Qualquer partícula que executa um movimento com essas características corresponde a um caso de um movimento de um projétil. Quando eu menciono um projétil, eu estou mencionando que a partícula vai ser arremessada, que ela vai ser atirada. E quando estamos mencionando um projétil, estou falando de uma partícula realmente, uma bola de ping-pong, uma representação pequena, não considerando uma partícula, por exemplo, um avião ou um animal, como um suricato, mas sim elementos pequenos. Bom, o movimento que esse projétil executa é conhecido fisicamente como movimento balístico. E é sobre esse movimento que nós faremos aí a análise na aula de hoje. O objetivo primário da nossa análise é estudar, estudar o movimento de projéteis. É essa que é a nossa análise inicial. E dentro dessa análise, nós faremos a consideração a partir do conhecimento que nós temos da velocidade v0 em plano vertical e usando ferramentas vetoriais que envolvem decomposição em um eixo do tipo cartesiano. O que nós queremos dizer com isso é que a velocidade v0, que iremos analisar, ela pode ser escrita em termos de uma componente horizontal e em termos de uma componente vertical. Por sua vez, essas componentes, mediante o conhecimento do módulo da nossa velocidade v0 e do ângulo de lançamento θ0, elas podem ser representadas em termos de representações vetoriais que envolvem funções trigonométricas, no caso, funções seno e cosseno. Ou seja, em termos geométricos, o que estamos aqui mencionando é o fato de que, se nós tivermos o lançamento dessa partícula executada em um plano da forma bidimensional, ou do plano XY, o que eu estou dizendo é o seguinte: imagina que eu tenho uma partícula que é projetada com uma velocidade v0, eu conheço a velocidade v0 e conheço a inclinação do ângulo que eu vou chamar de θ0. A projeção dessa velocidade v0 em retorno a uma velocidade em x que eu vou chamar de v0x e a mesma coisa aqui em y que eu vou chamar de v0y. Da decomposição que nós aprendemos em vetores, nós sabemos que o cosseno de θ0 é a razão entre o cateto adjacente, no caso v0x, sobre a hipotenusa, no caso a velocidade v0. E reescrevendo v0x, eu tenho que ela pode ser representada como v0 cosseno de θ0. Da mesma forma, nós fazemos o mesmo cálculo para o seno. Então, o seno de θ0 aqui é conhecido como a razão entre o cateto oposto, no caso, a contribuição v0y, pela hipotenusa v0. E isso vai nos conduzir a v0y igual a v0 seno de θ0. Então, decompondo v0x e v0y, nós chegamos a essas componentes. Ou seja, a velocidade v0 que estamos mencionando
ela pode ser escrita vetorialmente como V0 cosseno de θ0 na direção I mais um V0 seno de θ0 escrito aí na direção em J. Essa que é a representação vetorial em termos da análise que nós faremos a partir de agora. Bom, para que o movimento como um todo deva ser analisado, é necessário que a gente faça uma representação gráfica de como ele vai ser processado. E analisar o processamento desse movimento é fundamental para compreendermos as características de como ele será executado e extraindo dessa representação informações importantes, dentre delas as que nós vamos aqui obter é o alcance que a partícula vai atingir e a equação da trajetória dessa partícula, certo? Então, vamos lá, vamos determinar isso de forma bastante cuidadosa e criteriosa para termos sucesso nessa análise. Então, o que faremos aqui é o que a gente chama de análise do movimento. Análise do movimento. Partindo da premissa que eu tenho uma descrição da velocidade V0 conhecendo o meu θ0, o movimento, que nós vamos chamar de balístico, ele apresentará essa característica. Ele vai ter essa característica de modo que, se a velocidade V0, como nós mencionamos agora há pouco, é conhecida, você tem, a partir da velocidade V0, a inclusão de um ângulo θ0 de lançamento. E à medida que a sua partícula vai descrevendo a trajetória, ela vai ocupando posições distintas durante o processo. E aqui cabe nós analisarmos uma característica que é fundamental nesse processo. Os vetores R de deslocamento, posição e V, eles vão mudar constantemente. Mudam constantemente. No entanto, a aceleração ela é a mesma, ela é constante e, mais do que isso, ela é dirigida verticalmente para baixo. Levando em consideração essas características, nós temos um caminho muito interessante para percorrer com base na representação das posições que essa partícula vai ocupar durante toda a trajetória. Então, nesse processo, algo que é fundamental analisarmos é que a velocidade, como não ocorrerá aceleração na horizontal, ela vai permanecer sempre constante. Ou seja, vetorialmente, eu vou ter sempre o mesmo comprimento dos meus vetores em relação à horizontal. Os meus vetores são sempre do mesmo módulo. Agora, a velocidade vertical, sim, essa vai ter uma influência da aceleração de queda livre. À medida que você vai aumentando em termos de altura a sua trajetória, essa velocidade vai diminuindo até um certo ponto, que é o ponto de altura máxima, onde essa velocidade aqui vai ser igual a zero. Na descendência, a velocidade vai aumentando em termos modulares até você atingir o solo. Então, dentro dessa análise de um movimento bidimensional, nós temos uma propriedade simplificadora que vai nos permitir resolver o problema de maneira muito mais simples. A ideia aqui é tratar que os dois movimentos, o na horizontal e na vertical, eles ocorrem de formas independentes. O que significa isso? Que nós podemos decompor a nossa análise em um problema unidimensional, resolvendo um movimento que nós vamos chamar de movimento horizontal, que não apresenta aceleração, e um movimento vertical com aceleração de queda livre. E sobre o movimento vertical, nós poderemos fazer usufruto das equações de movimento uniforme variado, fazendo uma simples mudança de variáveis para poder, a partir daí, gerar essas equações. Então,
Para que essa análise, né, seja feita de maneira mais eficiente possível, né, a propriedade que nós usamos como simplificadora nos diz o seguinte, né, os movimentos, o movimento na horizontal e o movimento na vertical, eles são independentes. Independentes. O que significa isso? Um não afeta o outro. Um não afeta o outro. E felizmente, o conhecimento dessa informação vai nos permitir resolver ele de maneira mais tranquila. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora é analisar o movimento em duas frentes. Primeiro na horizontal e depois na vertical. Cuidado que se tem que ter em cada um dos casos é com relação às equações envolvidas. Então, o primeiro caso aqui é do movimento horizontal. Então, no movimento horizontal, eu não possuo aceleração. Então, a aceleração aqui, ó, é zero. E aí, as equações, no caso, a equação que se reduz a esse movimento, permite-me escrever a posição final em relação à posição inicial em termos da minha componente da minha velocidade em x associado ao tempo necessário para o processo. Nós sabemos, pela decomposição, que V0x pode ser interpretado como V0 cosseno de θ0 vezes t. E quando eu faço essa substituição, eu tenho aqui o que para nós é a primeira equação do nosso processo, a única equação do movimento horizontal. Então, posição final em x associada à posição inicial em x é igual ao produto da velocidade inicial, decomposta da forma V0 cosseno 0t, e escrita em termos do fato de que no movimento horizontal eu não tenho aceleração. Ok? Essa é a equação para o movimento horizontal, a única. E agora nós vamos analisar o movimento na vertical. Tá? Movimento na vertical, esse sim apresenta aceleração de queda livre, aceleração, e essa aceleração é dirigida verticalmente para baixo. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com as equações do movimento uniforme variado, fazendo uma substituição simples. Né? Onde eu tenho x, eu vou substituir por y, porque eu estou analisando o movimento aqui no eixo y, e onde houver a aceleração, eu vou substituir por menos g, porque a aceleração de queda livre é direcionada para baixo. Então, dentro dessas substituições, a primeira que eu faço, que vai gerar a primeira equação, é a equação y menos y0 igual a v0y vezes t menos g de t ao quadrado sobre 2. Executando a substituição da decomposição, como nós fizemos para o caso do movimento horizontal, eu tenho que a minha segunda equação fica reescrita como V0 seno de θ0 vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Do nosso modelo, essa, na nossa contagem, vai representar a segunda equação. É essa que é a primeira do movimento na vertical. Na mesma linha de argumentação, nós temos a equação para Vy, que é escrita como V0y, substituindo menos g vezes t. Então, fazendo a mesma coisa, eu tenho que Vy é escrito como V0 seno de θ0 menos g vezes t. Essa vai representar para a gente a equação 3. E aqui tem um detalhe interessante. A partir dessa equação, nós podemos calcular o tempo necessário para que a partícula atinja a altura máxima. Por quê?
é uma consequência desse fato, mas a gente menciona isso mais à frente. Mas se quiser e tente fazer por exercício, basta que eu faça uma simples substituição, considerando que lá na altura máxima o nosso Vy é igual a zero, eu tenho como isolar e calcular, nesse caso, o tempo necessário para ela atingir, né, a altura máxima. Essa é a equação 3. A equação 4, que é uma variação da equação de Torricelli, a gente aprende que ela é escrita como V0 por V quadrado Y, V0 quadrado Y, agora fazendo a substituição, menos 2G vezes ΔY. Então, nesse caso, ela vai ser escrita como V quadrado Y, V0, seno de θ0 ao quadrado, menos 2 vezes G, que calcula a diferença da posição final em Y pela posição inicial em Y. Então, aqui eu tenho a quarta equação. Então, até o momento, o que eu tenho é a decomposição que eu executei do movimento bidimensional na horizontal e na vertical, gerando 4 equações, uma para o movimento horizontal e 3 na vertical. De posse dessas equações, nós teremos condições agora de obter mais 2 equações que são fundamentais no processo. Uma, a equação da trajetória, e outra, a equação do alcance. A equação da trajetória, pelo desenho que nós fizemos agora há pouco, ela tem uma característica que é peculiar e que não é difícil de você associar. Por quê? Porque ela tem a forma de uma curva que já é conhecida na matemática básica, que é a equação de grau 2, que é uma equação parabólica. Então, o que nós vamos aqui provar é que essa equação de fato tem esse perfil e que esse perfil é obtido através da manipulação dessas 4 equações, que é o processo que a gente vai executar a partir de agora. Ok? Então, vamos lá. Então, a primeira equação que nós vamos aqui determinar é a equação da trajetória. Bom, o que consiste a equação da trajetória? Nós vamos substituir a equação 1 na equação 2. E nessa substituição, nós pretendemos chegar aí na equação da trajetória propriamente dita. Então, faremos uma consideração, como a partícula vai ser lançada da origem, faremos que na origem x0 e y0 são ambos iguais a zero. Então, a primeira equação, eu vou reescrevê-la, x menos x0, é como v0 cosseno de θ0t, da seguinte forma, como x igual a v0 cosseno de 0 θ0 vezes t. Então, tenho aqui a substituição, a mudança, e agora o que eu faço é trabalhar com a equação 2. Então, na equação 2, eu tenho o seguinte, que y, né, escrito agora como y0, mais v0 seno de θ0 vezes t, subtrai de gt quadrado sobre 2. Então, aqui eu vou considerar que y0 é zero na origem e vou fazer o quê? Uma substituição. Mas quem que eu vou substituir? Eu posso isolar o t nessa equação 1 e substituir na equação 2. Então, isolando o t aqui, t vai ficar escrito como sendo a razão entre x e v0 cosseno de θ0. Executando essa substituição aqui, o que você vai ter é y igual a v0, seno de θ0, e que vai multiplicar por t, que é x sobre v0 cosseno de θ0.
A mesma coisa você faz aqui. Você isola o g e o 2, deixando eles aqui de forma destacada, e multiplica pelo t ao quadrado, que será aqui no caso x quadrado sobre v0 cosseno de θ0 e todos os elementos aqui escritos ao quadrado. Uma vez que você executa esse processo, né, o que você faz agora é escrever y igual a v0, e aí agora eu não preciso mais do v0, na verdade, porque se observarmos bem, v0 com v0 cancela. Então você vai ter seno sobre cosseno, que vai te retornar tangente, relação θ0, multiplicado por x, menos g sobre 2, que multiplica x quadrado sobre v0 cosseno de θ0 ao quadrado. Essa equação, da maneira como ela está constituída, representa a equação da trajetória. E por que essa equação, de fato, ela tem um perfil parabólico como nós estávamos imaginando? Porque, se observarmos bem aqui, dessa equação, θ0, g e v0 são todos o quê? Constantes. Então, eu tenho uma constante aqui, tem uma constante aqui e uma constante inteira aqui. Então, essa equação ela tem a forma da representação ax mais bx ao quadrado. X aqui, x quadrado aqui. E nós aprendemos, sabemos que quando o coeficiente associado ao elemento de potência de maior grau, numa equação de grau 2 for negativo, indica que essa nossa curva tem uma concavidade voltada para baixo. Então, isso explica, né, de forma correta, por que o nosso movimento balístico ele tem esse perfil que a equação descreve de maneira correta. Ou seja, você executa o lançamento do projétil, ele atinge uma altura máxima e cai até chegar ao solo. Ou seja, é um movimento da forma parabólica, com concavidade para baixo e que está atestada aqui pela equação que a gente acabou de demonstrar. Então está aqui, estou demonstrando a equação de trajetória. É uma das principais equações, vamos nomeá-la como equação 5. Né? E agora nós vamos obter uma última equação para esse processo, chamada equação do alcance. Sempre deixar claro, as equações estão sendo válidas para os casos, como esse, em que o ponto de lançamento e o ponto de queda estão na mesma linha, ou seja, no mesmo nível. Para casos onde há nivelação, nós temos variações dessas fórmulas que nós poderemos ver através de alguns exemplos ou mesmo alguns exercícios. Bom, vamos lá. Agora nós vamos para a equação da equação, né, do alcance. É essa equação que agora nós vamos, né, executar. Equação do alcance. Então, da mesma forma como nós fizemos para o primeiro caso, para a equação, a trajetória, nós faremos a substituição, substituir a equação 1 em 2, mas com uma diferença. Na equação 1, nós faremos a distância x igual a x0 v0 x, ou v0 cosseno θ0, vezes t, da forma x menos x0 igual a r. Esse r representa o quê? O alcance, que é a distância máxima que a partícula percorreu do ponto em que você lançou até o ponto onde ela caiu. Então, se eu considero que inicialmente ela está na posição x0, ela vai atingir uma posição x. Então, essa distância, essa diferença, é o que estou nomeando aqui na minha variável como r. Então, fazendo isso, a equação 1 ela fica reescrita como r igual a v0 cosseno de θ0 vezes t.
E é isso. Só que da mesma forma como nós fizemos essa nomeação, o que eu observo em y, e isso reiterando mais uma vez, o movimento onde os níveis são os mesmos, é notório perceber que a posição final em y, né, e a posição inicial em y são as mesmas. Ou seja, o objeto é lançado, atinge a altura máxima e cai no mesmo nível. Então isso implica dizer que na equação 2, né, a distância y menos y0 é nula, né, somente para esse caso, em que a posição final e inicial são as mesmas. Então, fazendo isso, né, e aí trabalhando com a equação mais uma vez, para que a gente tenha ela de forma detalhada, V0 seno de θ0 vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Nós faremos uma substituição também. Então, nesse processo, uma vez que eu sei que isso aqui é igual a zero, a equação se reduz a zero igual a V0 seno de θ0 vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Bom, daqui eu faço uma manipulação mudando o gt quadrado, que está à direita, negativo, ele passa para a direita, então muda de sinal, ele fica escrito como gt quadrado sobre 2. E aqui eu retorno como V0, mantenho como V0 seno de θ0 vezes t. Chego nessa etapa, é interessante observar que eu posso cancelar t quadrado com t. Então, se eu faço isso, eu tenho gt sobre 2 igual a V0 seno de θ0. Por fim, eu vou multiplicar, passando 2 aqui para a frente, e o o g, que está aqui multiplicando, vem aqui para baixo. Então, fazendo isso, e aqui reescrevendo em cima, eu tenho que o meu tempo t é igual a 2V0 seno de θ0 dividido por g. E essa substituição que agora eu vou executar aqui na minha equação para obter o alcance. E aí, se nós observarmos também um detalhe, essa equação é tecnicamente parecidíssima com a resolução da equação 3. Na equação 3, nós temos que eu faço a substituição de Vy por zero, atinge a altura máxima, então ele leva um tempo de tv0 seno θ0 sobre g para atingi-lo. Para atingir o solo, eu estou apenas dobrando esse tempo, que é o que a gente está registrando aqui no processo. Então, substituindo R, então eu tenho aqui, agora na substituição por t, eu vou ter 2, que multiplica V0 pelo V0 que eu já tenho, vira V0 ao quadrado, seno de θ0, cosseno de θ0, e isso tudo sendo dividido por g. Quando eu obtenho essa equação, eu já tenho tecnicamente a equação do alcance. Em muitas obras, em muitos livros, é possível encontrar uma forma reduzida dessa equação, porque aqui nessa representação existe, na verdade, uma identidade trigonométrica. Identidade essa que me permite escrever o produto de seno pelo cosseno no seu dobro como o seno do arco duplo ou seno de 2θ0. Então, se eu executo essa substituição, essa minha função em R, ela fica de forma resumida, escrita como V0 ao quadrado de g sobre o seno de 2θ0. Então, essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 6, é a equação do nosso alcance, que também pode ser compedida nessa forma. Então, uma vez que nós temos as duas equações aí auxiliares obtidas, nós podemos resolver alguns problemas práticos que envolvem um movimento com essa característica. Então vamos lá.
Então vamos fazer os exemplos aí. Exemplo 1. Imagina que eu tenho um avião de salvamento, um avião de resgate, a 198 km por hora, voa a uma altura constante, de 500 metros, diretamente em um ponto acima de uma vítima de naufrágio. Então, eu tenho uma situação que é do mundo real, que pode ser calculada usando esses mecanismos que nós aprendemos. Bom, sobre esse problema, eu vou querer, na verdade, resolver duas coisas. Primeiro, no item A, qual o ângulo de visão, que o piloto deve jogar um bote, né? Um bote de resgate, um bote salva-vidas ou um bote de resgate. Ou seja, ele está sobrevoando, está enxergando a vítima num ponto acima e ele vai arremessar, ele vai deixar cair, na verdade, um bote de resgate. Ele quer saber qual o ângulo de visão para que ele possa jogar esse bote. E no item B, vamos apagar aqui. Qual é o módulo da velocidade, e sua notação vetorial, no momento em que o bote, chega até a vítima, É isso que nós vamos executar no momento, correto? Então faremos uso das equações que nós desenvolvemos para poder resolver da melhor forma possível. O princípio básico de resolução de um problema dessa natureza é, na medida do possível, que você faça um diagrama, que você faça um desenho que especifique as ideias que estão contidas no enunciado. Então, o que ele está mencionando aí, vamos pensar de uma maneira bem simples, é num avião. Imagina ter um avião de resgate aqui, ele está sobrevoando, vou fazer aqui, uma vítima de um naufrágio. Esse avião está em relação ao nível do mar a 500 metros. Então está aqui o mar, está cheio de peixe aqui, tem tubarão, um monte de coisa, e a pessoa está aqui se afogando, tá? Vítima de naufrágio. Ela está a 500 metros de altura, em relação ao nível. E o que ele quer saber é o ângulo de visão do item A para que ele jogue esse bote. Ou seja, eu tenho um ângulo aqui que eu vou chamar de φ, e ele quer saber com que ângulo ele deve jogar para que esse bote não exatamente atinja a pessoa, que se atingir vai acabar matando ela, mas que no limite ela seja contemplada com um bote e consiga salvar. Então uma questão é essa, é encontrar esse ângulo.
E a outra questão é mencionar a velocidade, né, em termos vetoriais, com que esse bote vai chegar aqui até a vítima, ok? Então, desenhando isso, eu já tenho o indício do que eu preciso atacar para resolver o problema. Primeiro, eu tenho essa altura, eu vou chamar aqui de H, e tenho essa distância em relação ao ponto de onde eu vou jogar, que eu vou chamar de X. Não é difícil perceber que com esses três dados, o ângulo oferecido, o H que eu conheço e essa distância X, eu posso estabelecer o uso de uma equação trigonométrica. Nesse caso, a relação entre lado oposto e lado adjacente de um triângulo retângulo é obtida através da definição de tangente. Tá? Então, a tangente, no caso aí do ângulo φ, é a razão entre o cateto oposto, x, sobre o adjacente. Se eu quiser, e é essa que é a minha intenção, obter o ângulo, o φ, que é o ângulo que eu tenho, também pode ser compreendido como um arco cuja tangente é a razão entre x sobre h. Ou seja, se eu conheço o ângulo, e é essa a minha intenção, é a mesma coisa que identificar qual é o arco cuja tangente produz a razão entre x e h. E aí eu vou começar a usar as equações que eu preciso. Primeira coisa, eu preciso determinar o meu x. X é aquela variável que a gente determina com o movimento na horizontal, que é um movimento que não apresenta aceleração. Então, para essa primeira parte do problema, eu recorro à equação 1. Né? Então, na nossa equação 1, x menos x0 igual a b0 cosseno de θ0 vezes t. Uma coisa é fundamental para a determinação do processo. Eu tenho que estabelecer o meu referencial. O referencial é o avião, de onde nós vamos, né, deixar cair o bote. Então, em relação ao observador que está lá no avião, ele está em linha reta. Então, o ângulo que ele está, né, na verdade, enfrentando é um ângulo de 0 grau, porque o avião está indo diretamente em relação ao ponto onde está a pessoa, né, naufragando. Então, nesse contexto, o ângulo que eu vou mencionar aqui, que é o ângulo θ0, é o ângulo do meu referencial, que é o avião, e não o ângulo φ, que é o ângulo de visão que eu devo encontrar. Então, no processo, eu tenho que, partindo do caminho do pressuposto que o meu x0, o meu referencial é o avião, aqui é 0, o meu v0 eu repito, e o cosseno que eu estou trabalhando de θ0 aqui é o cosseno de 1. Ou seja, eu vou trabalhar aqui com v0 cosseno de 0 vezes t. Ou seja, x aqui vai ser v0 vezes t. E eu tenho essa informação primária no momento. Bom, mas para obter esse x que eu tenho aqui, eu preciso de quem? Do t. Eu tenho a velocidade, ela é dada lá no início, 198 km por hora, só que eu não tenho t. E para obter esse t, aí eu vou analisar agora a forma do movimento, porque como o meu bote ele vai ser, né, deixado cair, o movimento é um movimento da forma parabólica. Então, para isso, eu necessito das equações do movimento na vertical para que eu consiga resolver o problema. E é isso que nós vamos começar a fazer agora. Né? Bom, do movimento na vertical, nós temos três equações. E aí, o critério é qual equação você vai usar. Esse critério pode ser definido mediante os dados que o exercício te oferece. Então, você pode, por eliminação, trabalhar quais são, né, os elementos necessários para que você use uma em relação à outra. Então, de forma resumida, vamos escrever aqui as três equações. Y igual a y0 mais v0y vezes t menos gt quadrado sobre 2, vy, v0y, né, menos gt e v quadrado y, v0 quadrado y menos 2g delta y. O que você quer é obter o tempo. Então,
por eliminação, a equação de Torricelli já não vai ser usada. Isso aqui você já pode eliminar. Então, a escolha recai na primeira ou na segunda. Bom, a primeira, você tem a associação com gravidade e o tempo. A segunda, perdão. E a primeira, você tem a associação com y0, v0, y, tempo e o g. Essa equação eu não vou fazer usufruto, por quê? Porque lá no meu enunciado é me informado aqui, ó, na vertical, a altura em relação ao nível do mar. E aqui eu não tenho a altura, então essa equação também vai ser eliminada. Então, por esse motivo, eu vou escolher essa equação para poder resolver o meu processo. E aí, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer a substituição, né, por conta dos dados envolvidos. Como nós temos uma aceleração que é voltada para baixo, eu tenho que tomar cuidado com a equação envolvida. Ou seja, essa distância aqui, ela é escrita em termos de menos 500. Por que menos 500? Porque a aceleração de queda livre está voltada para onde? Para baixo. Então aqui eu tenho V0y, que vai ser escrito como V0, seno de θ0 vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2. Eu sei também que o seno de θ0, como é zero lá, a referência no avião é o seno de 0 grau. O seno de 0 vezes t, menos gt quadrado sobre 2. Como o seno de 0 é zero, então aqui vai ficar tudo igual a zero. Zero qualquer coisa é zero. E aí eu tenho que o meu 2 vai multiplicar por 500. E daqui eu vou ter que menos 1000 é igual a menos gt ao quadrado. Cancelando os sinais de menos, eu tenho que, nesse caso, eu vou ter gt quadrado, né, gt quadrado igual a 1000. E aí eu tenho condições de obter o t agora, uma vez que eu faço 1000 sobre g. Adotando um g de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu vou extrair, na verdade, a raiz quadrada desse caso. Então é 1000 sobre g. E aí, extraindo a raiz quadrada de t, e aí usando uma calculadora dedicada, você vai chegar no valor aí de aproximadamente, vamos fazer as contas aqui, 1000 dividido por 9,8 e extrai a raiz quadrada, a gente vai chegar no valor de aproximadamente 10,1 segundos. Então, é com essa informação que eu consigo agora fazer a substituição aqui na primeira para poder calcular o x. E daí, conseguir linkar com a pergunta do item A, que é calcular o ângulo de visão com que o piloto deve jogar. Então, eu precisei usar uma equação do movimento na vertical e, por eliminação, a gente consegue obter essa expressão em t, que permite agora calcular o x. E aí, o cuidado que eu tenho que tomar é que a velocidade foi dada em km por hora, né? Eu tenho que fazer a conversão em metros por segundo. E aí a gente retorna nas aulas, na aula 1, que é a aula de conversão de medidas, fazendo aquela conversão clássica em que 198 km por hora pode ser representada em metros por segundo. Então eu sei que uma hora tem 3.600 segundos, correto? E que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, cancelando quilômetro com quilômetro, cancelando, né, hora com hora, você vai obter a resposta aqui, ó, na unidade metro por segundo. E aí, fazendo as contas aqui, né, vamos fazer 198, né, 198, fazendo a divisão, você vai chegar no valor exato aí de 55 metros por segundo. Então, é essa conta que eu preciso fazer agora.
Então, executando essa conta, o x aqui que eu vou ter é o produto de 55 por 10,1. Então, o x aí vai ser aproximadamente, né, 555,5. 555,5. Só fiz aqui de cabeça, mas vamos fazer 55 vezes 10,1. Então, 555,5. Ok. Achei essa distância na horizontal. Agora tenho condições de achar de fato o meu ângulo de visão. Então, φ vai ser então o arco cuja tangente é a razão entre x, que é 555,5, e o h, que é 500 metros. O h que é a altura. E aí, usando uma calculadora, né? Aí pode ser uma calculadora do tipo Casio, como essa daqui. Você vai usar a seguinte linha de comando. Você vai observar o modo da calculadora, tem uma tecla chamada Mode, e você vai colocar lá no modo D. Você vai clicar lá, você vai usar a sua calculadora, vai aparecer 3 números, né? Mode. Clicou aqui, apareceu 1, 2 e 3. Aqui em cima, modo complexo, modo padrão, modo regressão. Não é isso que você quer. Você clica mais uma vez. Clicou 2 vezes, vai aparecer lá o modo grau, gris, rad e grado. 1, 2 e 3. Então você vai lá digitar o 1. Então a calculadora vai aparecer um desenho bem pequeno no visor superior. E aí você tem essa calculadora já no modo grau, que é o que permite você calcular esse resultado. E aí você vai lá na tecla Shift, né, que está aqui no canto superior à esquerda, Shift, vai em tangente, então ele vai fazer a função que está logo acima. Se você perceber em amarelo, está tangente a -1, que é uma das formas também de você escrever o arco tangente, e você vai calcular agora o resultado. Então Shift, arco tangente, abre o parênteses, é fundamental isso, digita lá 555,5 dividido por 500, fecha o parênteses e dá igual. Você faz isso e aí a tua calculadora vai retornar para você aí que o ângulo de visão é de aproximadamente 48 graus. Então, com isso aí, a gente acaba resolvendo o item A, né, desse primeiro exemplo aí, desse primeiro exercíciozinho que envolve movimento balístico. No item B, eu quero calcular, né, qual é a notação, né, vetorial. E aí a gente volta mais uma vez àquela discussão sobre movimento horizontal e vertical, que são movimentos que são independentes. Então a gente sabe que o movimento em x, né, é o mesmo, né, mas o movimento em y ele é variável. E aí eu preciso da equação 3 lá do movimento na vertical, uma vez que o movimento em x, a velocidade é constante. A gente sabe então, lá pela primeira parte da equação, que isso daqui é 55, né? É 55 metros por segundo, né, na direção em y. Agora em vy, eu tenho que o meu vy é escrito, né? O meu vy ele é escrito como v0 seno de θ0 menos gt. Nós sabemos lá que o seno de θ0 é 0, nós calculamos isso, então isso aqui é 0, e o g é 9,8. O tempo, que é o tempo de queda, é de 10,1, portanto, o nosso VY aí é aproximadamente 99 metros por segundo. Então, aqui eu completo a minha equação escrevendo em notação vetorial menos 99 metros por segundo, isso, né, em termos vetoriais. Então, isso aí representa o vetor de velocidade no momento em que o bote, né, está próximo ali da pessoa que está salvando. E aí o que nós vamos agora obter é a notação em módulo e o ângulo, né, no qual a velocidade vai
né, vai ser gerada. E aí, em módulo, eu sei que essa velocidade é escrito, né, em termos modulares como a raiz quadrada da contribuição de V0x, ou Vx como queira, ao quadrado, mais o nosso Vy aí ao quadrado. E aí, a mesma coisa, a gente vai usar uma calculadora para fazer o cálculo. Nesse caso não é tão complicado, você vai digitar 55 ao quadrado, mais, e aí é uma dica, tem uma tecla na calculadora x quadrado que você já pode elevá-la direto, né? Mais, toma cuidado, abre parênteses, menos 99 e eleva ao quadrado esse cara aqui também. Você vai obter 12.826 e aí quando você tira a raiz, você vai obter aí um resultado em módulo, né, de aproximadamente 113 metros, 113,2 metros por segundo. Aqui até um indício de por que esse bote não pode atingir a vítima, né? Porque se você fizer uma conta rápida aqui, ó, vai dar uma velocidade de aproximadamente 406 km por hora. Um bote atingindo uma vítima, você acaba matando ela, ela não vai nem morrer afogada, ela vai morrer, né, na verdade, atingida aí por um bote. Então esse bote tem que chegar um pouquinho antes, não pode chegar nela não, senão vai dar problema. E aí, por fim, nós vamos calcular o ângulo, né? O ângulo de inclinação. E aí, nesse caso, convém aqui fazer a descrição, né, da trajetória. É um movimento em velocidade, você tem uma velocidade em x, né, e uma velocidade em y maior, o vetor é um pouquinho maior, e aí você vai mensurar qual é esse ângulo, né, de representação, o ângulo θ aí que a gente quer calcular. E aí, da mesma forma como nós já obtivemos, você também pode mensurar isso aí, dando um zoom aqui na curva, né? A gente pode pensar aí também numa relação do tipo trigonométrica. Então, cateto oposto por cateto adjacente, perdão, isso te dá o que a gente chama de tangente. Então, é Vy por Vx, ou V0x. Então, o nosso θ aí é o arco cuja tangente vai gerar a razão entre esses dois, né, elementos. O Vy a gente sabe que é negativo, então é a mesma explicação. Já está calculado sua calculadora em modo grau, então você vem em Shift, arco tangente, abre parênteses, coloca menos 99, divide por 55, né, perdão, 55, que é a velocidade, divide, e aí você vai chegar num valor aproximado de menos 61 graus. E isso está tão correto, porque por definição, o ângulo ele é definido como sendo positivo quando a sua contribuição é medida a partir de 100 eixos positivos no sentido que? Anti-horário. E o ângulo gerado aqui ele está no sentido que? Horário, o que corrobora aqui a nossa informação quanto à medida. Com isso a gente finaliza aí o primeiro exercício, né, um primeiro exemplo de movimento na vertical, na horizontal, movimento balístico. Vamos fazer mais um exemplinho agora, né, envolvendo aí de novo uma aplicação com esse tipo de conceito, né? Então vamos lá, exemplo 2. Imagine que eu tenho um navio, né? Um navio que está a 560 metros, né? A 560 metros da entrada, né, de um porto, né, de um porto protegido por um canhão, né, protegido por canhões. Esse navio, ele quer invadir esse porto e ele está sendo protegido por canhões. Bom, esses canhões, eles disparam, né, os canhões disparam balas
disparam, vamos colocar aqui de maneira mais prática, disparam balas, né, a uma velocidade inicial em módulo, né, de 82 metros por segundo. E aí eu quero obter duas coisas. Primeiro, qual o ângulo, né, o ângulo para que o navio seja atingido, o ângulo no qual você vai disparar as balas para que o navio seja atingido. E num segundo momento, eu quero calcular o alcance máximo, né? Alcance máximo das balas. É isso que eu quero, né, executar. Então vamos lá. Da mesma maneira como no exercício anterior, é necessário que a gente tenha aí uma descrição, pelo menos geométrica, do enunciado. Então imagino que eu tenho aqui uma superfície irregular, um porto, os canhões estão aqui, e eu tenho um navio, né? Digamos que eu tenho um navio, né? A ideia é fazer um navio. Eu tenho um navio que está se aproximando desse porto. Ele está a 560 metros. Correto? E eu quero, né, saber com que inclinação esse navio deve disparar as balas para poder atingir esse navio, considerando que a velocidade inicial dessas balas é de 82 metros por segundo. Essa é que é a ideia. Bom, partindo do pressuposto que o nível é o mesmo, eu posso usar as equações de alcance que eu conheço, né? E aí, o que eu sei é que R é igual a V0 quadrado G sobre o seno de 2θ 0. E apenas essa equação é necessária para o processo, porque o alcance é dado, você tem a velocidade que é dada e a gravidade também é dada. Então daqui você vai tirar o ângulo, que é o ângulo necessário para que você atinja o navio. Então daí você pode resolver de duas formas. Você pode substituir direto os dados ou isolar o que você quer, que é o θ, e resolver depois separadamente. Então, aí fica a gosto do freguês. Então, se eu isolar o meu θ, eu vou multiplicar aqui o R por G, o V0 ao quadrado vem aqui, né, vem aqui para baixo, é isso que eu vou fazer, e aí eu tenho o seno de 2θ 0. Por fim, 2θ 0 vira um arco cujo seno é RG sobre V0 quadrado. E aí eu tenho que o meu θ0 pode ser escrito como a metade, uma vez que está multiplicando, do arco cujo seno é essa razão, RG sobre V0 ao quadrado. Bom, uma vez que eu faço toda essa ginástica, né, algébrica, eu posso agora substituir os dados que eu tenho, né? E aí, fazendo essa substituição, eu tenho θ0 como seno a metade do arco, cujo seno vai ser calculado como sendo o quê? O R, que é dado, 560, o G, que eu tenho, que é 9,8, e o V0, que é 82 ao quadrado. E aí, pessoal, para calcular a mesmíssima coisa que nós fizemos antes, né? Usar a medida aí do ângulo, como nós calculamos, e executar as funções. Então, Shift, arco seno, né? Aqui você toma cuidado depois que no final você vai dividir por 2 e executa o processo. 560 vezes 9,8 dividido por 82 ao quadrado. Fecha aqui, você vai ter essa medida. Isso tudo vai gerar esse processo inteiro daqui até aqui. Vai gerar aproximadamente 54,7 graus e que ao ser dividido por 2, porque ele está dividindo,
você vai ter um θ0 aí de aproximadamente 27 graus. Esse é o ângulo pelo qual você deve lançar, né, as suas balas. Também posso usar o fato do ângulo complementar ao seno que apresenta a mesma medida. Por que eu falo isso, né? Por que a gente pode fazer usufruto dessa relação? Porque, usando a ideia do ciclo trigonométrico, vamos pensar aqui de maneira bem simplória, a decomposição de um ciclo se faz com o eixo x em cosseno e o eixo y em seno. Então você sabe que no primeiro e no segundo quadrante, dependendo da posição que a sua partícula está, você tem projeções para x e y. Você sabe que quando eu invado o segundo quadrante, eu obtenho uma medida complementar desse lado. Eu sei que para cosseno o resultado vai ser exatamente o oposto, porque considerando a origem, a posição à direita é positiva, a posição à esquerda é negativa. Mas olha só para o seno, a medida é a mesma. Agora, como é que eu posso obter essa medida? Simplesmente pensando pelo fato de como o ângulo raso aqui corresponde a 180 graus, subtraindo dessa medida que eu tenho, eu posso obter o ângulo complementar e que me permite gerar a mesma medida. Ou seja, se nesse caso eu faço 180 menos 54,7, a medida que eu tenho aqui é suficiente para que eu possa fazer a conta de maneira correta. Ou seja, aqui eu tenho 125,3, 10 menos 7, 3, 9 menos 4, 5. E aí, 125,3 ao ser dividido por 2, também vai me produzir uma medida que também é o mesmo ângulo que eu posso usar para resolver aí o processo. Ou seja, isso aqui vai dar aproximadamente, se a gente arredondar aí, em torno de 63 graus. Então também é uma possível resposta e isso resolve o primeiro item, que é o item A. Então sobre esses dois ângulos, de 27 a 63, você pode lançar as balas e com certeza você vai atingir o navio inimigo. E no item B, para finalizar, eu quero alcance máximo, né? E aí o alcance máximo você pode gerar, mais uma vez pela equação, partindo do caminho de que se o nível, né, é o mesmo, ou seja, se o alcance obtido é em função da posição inicial e final seriam as mesmas, eu preciso apenas conhecer o ângulo para o qual o seno é máximo. Então, usando mais uma vez o ciclo trigonométrico, nós sabemos que o seno é máximo quando ele percorre o quê? Um arco de 90 graus. E isso acontece quando o θ0 nosso aqui é de 45, ou seja, nessa calibração o seno é máximo. Então, se o seno é máximo em 1, então o R aqui ele se reduz a V0 quadrado G, que multiplica 1, quando o θ é 45. Então, fazendo essas contas, eu tenho V0, que é 82 ao quadrado, dividido por G, que é 9,8. Então, eu tenho que o alcance máximo dessas balas é de cerca, né, fazendo as contas aí, de 690 metros. E com isso, a gente finaliza aí o segundo exercício e temos aí dois exemplos feitos para movimento balístico. Sempre lembrando que para esses casos a gente considera o mesmo nível e que no movimento balístico ele é possível ser executado porque lá atrás nós conseguimos fazer decomposição em um movimento na horizontal e um movimento na vertical. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.